Aleluia. Paz do Senhor, meus queridos. Constitui-se para mim um motivo de muita alegria poder estar aqui, nesse templo central aqui do Campo Mourão. Pastor José Haroldo, pastor presidente. Trago a saudação do pastor Elias. E também ao nosso amigo Romining. E também o Emerson, grande companheiro na obra do Senhor. Fico feliz de rever todos os irmãos obreiros do Senhor nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou tirar então aqui, já que me foi dada a oportunidade, fica um pouquinho mais acústico, né? Amados, abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, eu também sou cantor, canto para louvar o Senhor, mas essa noite eu não vou cantar por causa da exiguidade do tempo que nós temos. Hoje sabemos que não é fácil, né? A gente administrar um culto assim, tão rápido. Mas, então vamos aproveitar esse tempo que nos é dado. Capítulo 11. O versículo que nós vamos ler é do primeiro a seguir. Fala sobre Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. O versículo 1 diz o seguinte: Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua mãe, de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, ele que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Somente até aqui. Amados, podem sentar e vamos meditar na palavra do Senhor. O versículo 7 diz que, o versículo 6, disse que ouvindo Jesus esta notícia, deixou para depois socorrer o seu amigo. E eu quero falar nessa noite, baseado nesse tema, sobre o depois de Deus, da parte de Deus. Observe o seguinte, nós observamos no primeiro versículo, que a Bíblia, o escritor, o evangelista faz menção, e ele se ocupa em dar referência de Maria e Marta como líderes daquela aldeia, como pessoas de influência naquela aldeia, pessoas que tinham um nome bom, pessoas que tinham um acesso livre entre as pessoas. Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Observe que no versículo 1 ainda, a Bíblia dá referência de Maria, usando o texto, o capítulo 14 de Marcos, versículo 3 a 9, falando que Maria era aquela Maria que havia ungido os pés do Senhor Jesus com unguento. Aleluia, que referência maravilhosa. Quero dizer, queridos, que tudo aquilo que nós fizermos ao Senhor, que tudo aquilo que dedicarmos a Deus, ficará nos anais da história. O homem pode esquecer muitas vezes de uma benevolência, de um ato, de uma atitude, de uma obra que nós fizermos. Mas o Senhor não se esquece. O Senhor Jesus, Ele valoriza um simples gesto, um simples ato, uma simples atitude que nós tomamos com relação ao seu reino, com relação à sua obra. E nós observamos aqui que o escritor diz: aquela Maria, aleluia,
que ungiu os pés do Senhor. Aquela mulher que ficou na história por ter dedicado uma adoração especial a Jesus. Tudo o que fizermos, tudo o que você puder fazer, faça com qualidade, com amor, com todo o seu coração, mesmo que não seja tão grande a atitude, mesmo que ninguém, às vezes alguém possa menosprezar, mas Jesus valoriza que nós fizemos para Ele. Aleluia! Observe, aquela mulher que rompeu o grau do indiferencismo, aquela mulher que tirou todos os olhares do povo daquela reunião onde Jesus estava, na casa de Simão. Simão convida Jesus para o jantar. Quem sabe Simão estava tentando se promover, porque com Jesus, irmão, funciona. Com Jesus tudo dá certo. Mesmo que a pessoa use de má intenção, mas se ele buscar Jesus, se ele convidar Jesus, a coisa vai dar certo. Simão, com uma atitude totalmente errada, convidou Jesus para jantar na sua casa, não para o honrar, não para o adorar, não para sentir a presença dele, aprender com ele, não para ter um momento a sós com Jesus. Ele convidou Jesus, porque ele sabia que onde Jesus estava, virava notícia, ia para a mídia. Se fosse hoje, Jesus convidado para jantar em alguma casa de alguém aqui, ou o governador do estado, o prefeito da cidade, as câmeras se voltam para aquele lugar, os paparazzis, os repórteres, as emissoras de TV, de jornais, correrão lá para notificar, e Simão com essa intenção. Mas encontramos no texto e no versículo que uma mulher foi para a reunião para encontrar com Jesus, com um objetivo verdadeiro e sincero. Oramanto que mandará baixar a bagai. Que coisa linda, irmãos, esse texto. Eu estava meditando nesse texto, o Senhor me deu esta mensagem para que nós meditássemos nela, porque essa palavra, ela traz algo especial para os nossos corações. Maria, aquela que não aceitava ser deixada para trás. O seu irmão fica doente, ela diz: nós temos um amigo que pode tudo, nós temos um amigo que resolve tudo, nós temos um amigo que sabe tudo, vamos mandar chamá-lo. E o que me chama a atenção é que Jesus, mesmo ouvindo a explanação, o convite, a explicação, até mesmo a palavra que o seu amigo está doente, Jesus não atendeu no momento. Jesus deixou para depois. Por que Jesus deixou para depois? Observamos aqui, queridos, que não é por sermos amigos de Jesus, pastor Haroldo, olha o que Deus me manda dizer para a igreja. Não é porque somos crentes fiéis que não passamos, que Deus não permite passarmos por momentos difíceis. Somos homens e mulheres como qualquer outros. Só que uma diferença tem: se o Senhor nos recolher, hoje estaremos no reino, no paraíso com Ele, diferente daquelas pessoas que partem sem salvação e sem esperança de ver Deus. Aleluia. Mas Jesus, quando ouve aquela palavra, aquela explicação, aquele convite, ele faz de conta que não estava acontecendo nada. Veja bem, ele deixou para depois. Mas o depois de Deus não significa que nós não somos importantes para Ele. Não quer dizer que deixou para depois é porque não temos significado para Jesus. Não. O depois de Deus não nos tira da sua prioridade. Nós somos prioridade para Ele, mas muitas vezes Ele quer trabalhar em nós. Muitas vezes Deus quer mover, Deus quer nos moldar, Deus quer nos dar mais experiência, Deus quer nos aprofundar na sua comunhão, e nós no momento não entendemos. No momento nós não aceitamos, no momento nós até queremos brigar com Deus, como diz no verbo de algumas pessoas que querem colocar Deus na parede.
eu vou colocar Deus na parede, Deus vai ter que falar, Deus vai ter que agir. Não, Deus não vai ter que fazer nada, Deus vai fazer tudo na hora que Ele quiser fazer. É no kairós de Deus, aleluia, é no tempo de Deus. Agora observe, o depois de Deus, ele significa para nós, ele nos fala de preparo. Preparo. O Senhor nunca faz nada improvisado. Eu nunca vi Jesus fazer nada improvisado na palavra. Se você viu alguém dizer que Jesus improvisou alguma coisa, está equivocado, porque tudo está no plano de Deus. Tudo acontece. O apóstolo Paulo me parece que diz em Romanos 8:20, parece que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas contribuem para o bem, até uma enfermidade, até mesmo a morte, até mesmo a catástrofe horrível, alguém pode julgar e dizer: cadê o seu Deus? O que adianta ser crente? O que adianta carregar uma Bíblia na mão? O que adianta deixar tudo e seguir a Jesus? E na hora H que você precisa, Ele te deixa para depois. Não entende o agir de Deus. Aleluia! Porque o preparo, o Senhor Jesus, Ele diz: preparar o local, preparar as pessoas, preparar para o momento exato do milagre. O depois de Deus também é dar legalidade para que o Senhor possa agir. O que é isso, dar legalidade? Preparar, deixar que Ele tome conta. Por exemplo, se Jesus fosse naquele momento, se ele fosse convidado e corresse atrás do mensageiro, não seria um milagre como Jesus gostaria que fosse. Não seria uma experiência como ele gostaria que fosse. Então ele faz de conta que não houve, que não está acontecendo nada. Por quê? Para que as pessoas pudessem se quebrantar um pouco mais, para que os murmuradores murmurassem um pouco mais, mas para que os crentes acreditassem um pouco mais. Porque a Bíblia diz, queridos, a palavra diz: quem é sujo, que se suje mais ainda. Porque Deus está deixando para depois essas coisas. E quem é santo está se santificando mais ainda. Quem é crente está brilhando mais ainda com Jesus. Porque provam, como o pastor disse nessa noite, a hora que a igreja abre, ele não vê a hora de colocar os seus pés nos átrios da casa do Senhor para adorar a Deus. E tem outros que dizem: até que eu estou gostando dessa pandemia. Pelo menos assim eu fico mais à vontade. Não há tanta cobrança, não há tanta, vamos dizer assim, tanta cobrança para a participação dos cultos. Hoje eu posso alegar alguma coisa, eu posso ficar mais à vontade. Mas tem uns que estão gemendo e dizendo: Senhor, como eu amo a tua casa. Uma coisa eu pedirei e buscarei, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluias. Esta legalidade que precisamos dar a Deus. Vou dar um exemplo. Você pode pensar: mas que legalidade? Assim como existe legalidade para o diabo operar na vida das pessoas, precisa ter legalidade para Deus operar na nossa vida também. Porque toda autoridade, ela não pode agir sem autorização. Os irmãos que entendem de leis, quem sabe alguém aqui possa entender muito bem de lei, sabe que não é porque um policial, um advogado, um juiz, ele não pode sair por aí dar carteirada nas pessoas. Ele tem que agir no momento que a lei estiver do seu lado. Não é porque ele é um agente da lei, ele está delegado pela lei, que ele vai viver em função da lei 24 horas por dia. Tem um momento que ele está fora do seu serviço. Tem um momento que ele não está prestando serviço, ele não está autorizado a agir naquele momento, porque tem outra pessoa cumprindo sua função naquela hora. Então, se ele fizer algo, ele está com abuso de autoridade. E os crentes não podem entrar por essa porta. Nós não podemos abusar da autoridade. Agora atrás, pouco tempo, eu estou com meu filho em casa agora, e ele estava falando: pai,
Eu vi um vídeo de um pastor lá na África, que ele reuniu o povo, e ele estava na beira de um tanque cheio de crocodilos, e ele disse que Jesus ia pular naquele tanque para as pessoas ver, e Jesus ia livrá-lo daqueles crocodilos. Imagina o que aconteceu quando ele pulou. Não vou nem te falar. Por quê? Olha aí, ó, que coisa terrível. Olha o escândalo. Olha a decepção. Porque falta ler a palavra de Deus. A Bíblia, quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, ele diz assim, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Faça tudo dentro da legalidade. Deixa Deus agir livremente na sua vida, no seu trabalho, onde você estiver. Porque Deus quer nos dar maturidade para que quando recebermos o milagre, nós pudermos manter o milagre. Quantas pessoas recebem milagre e o milagre vai embora? E o milagre some, esvai-se da sua vida, evapora, não permanece. Aí você diz, mas não foi fulano que recebeu uma bênção tão grande? Foi, mas ele não estava preparado. Ele não estava maduro para aquele milagre. Ele não estava pronto para receber aquela bênção. Então o Senhor Jesus, sabendo disso, muitas vezes Ele age em nós dessa forma. Nós vemos que no versículo 5, nem mesmo o amor de Jesus fez com que Jesus deixasse de agir corretamente. Está dizendo ali, aquele que Jesus amava. Não é porque Ele ama que Ele vai deixar de agir corretamente conosco. O amor de Jesus não vai fazer com que Ele faça nada prematuramente em nossa vida. Não é o amor de Deus, o amor de Jesus, que vai fazer com que Ele saia da sua ética, do seu trabalho, do seu querer. Nós observamos aqui, querido, nós precisamos entender isto. Jesus ficou mais alguns dias onde estava, depois da notícia, mais uns 2, 3 dias Ele ficou lá. Muitas vezes parece que Deus não se importa conosco. É o que eu disse no início. Muitas vezes parece que as coisas estão dando errado. Muitas vezes parece que a prova vem, a dificuldade vem, a luta vem. Esse momento que veio sobre a terra, sobre a igreja. E muitas pessoas não conseguem entender. Mas sabemos de uma coisa, que o Senhor nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. O Senhor está no controle. Fica feliz, queridos, fica alegre, entrega totalmente, diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele vai fazer. Olha o que a palavra diz, no versículo 11, Jesus, Ele tem o controle da situação. Olha o que Jesus diz no verso 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte, assim, ó, e essas coisas Ele falou, e depois disse, nosso amigo Lázaro, ele dorme. Lázaro está dormindo. Jesus não falou, Lázaro morreu. Essa palavra não existe para aqueles que são salvos. Essa palavra morte é separação, é distanciamento. É o cessar da vida, e com Deus não existe vida que cessa, não existe morte, não existe separação. Então Jesus diz assim, Lázaro está dormindo, mas já Lázaro morreu. Lázaro está dormindo, porque eu vou lá despertar ele desse sono. Eu posso, eu sei, eu consigo, eu tenho poder sobre a morte, e ela não vai poder ceifar e levar o meu amigo. Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo, eu controlo essa situação, fica tranquilo, descansa seu coração. Não sei qual é a situação que te oprime, não sei qual é o problema que está acontecendo, não sei qual é a adversidade que se levanta contra você, mas o que eu posso dizer em nome de Jesus, descansa teu coração. Aleluia, confia no Senhor. Aleluia. Olha o versículo 11, ainda diz aqui, antes, observe o raciocínio bíblico. Antes de Lázaro morrer, Jesus já sabia que ele ia morrer.
Quando os mensageiros chegaram, diz: Lázaro está doente. Jesus falou: eu sei, eu quero que ele morra, eu quero que ele passe por essa experiência, eu estou sabendo disso. Mas aí você diz: mas como assim quer que Lázaro morra? Porque Jesus, ele queria fazer algo tão grande, que ninguém naquela vila, naquela redondeza, tinha visto. Observe bem, existia uma lenda entre os judeus, os pregadores, como Rumining sempre prega por aí, né? O Emerson, a gente aprende com eles, que eles dizem o seguinte, que a morte, aqui nós observamos, esse momento em que Jesus fala que o Lázaro, ele ia morrer, e nesse momento que ele morre, Jesus já sabia que ele ia morrer. Jesus disse: eu sei que ele vai morrer, eu tenho capacidade para ressuscitá-lo. Então, quando Jesus, ele diz essas palavras, nós observamos, ele diz: eu quero que Lázaro morra, porque eu quero manifestar o meu poder sobre essa dificuldade. Aqui a palavra de Deus nos mostra, queridos, como Jesus enxerga o maior inimigo nosso. O maior inimigo nosso é a morte. O maior inimigo que a Bíblia diz que vai ser que Jesus vai deixar para o último dia, para a última etapa, o último inimigo que vai ser destruído será a morte. E olha como Jesus trata a morte. Ele diz: ele está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Nós observamos aqui, no verso 15, Jesus se alegra com a notícia que Lázaro morre. Bom, Lázaro morreu, porque a morte, o que eu ia falar aqui me fugiu da mente, voltou agora, graças a Deus, é que é o seguinte, que havia uma lenda entre os judeus, aquela lenda entre os sábios antigos judeus, que quando a pessoa morria, o espírito ficava em volta 3 dias. 3 dias. Então Lázaro morre, Jesus espera passar 4 dias. Por quê? Porque Jesus queria quebrar aquela tradição, aquela superstição, aquela idolatria. Se Jesus ressuscitasse, fizesse algo antes, eles diziam: não, isso aí nossos pais já diziam, que o espírito fica em volta ali e ele pode voltar a viver. Então Jesus deixou para 4 dias, quando o corpo já estava deformando-se, quando o organismo já estava definhando, os órgãos já estavam se deteriorando. Então Jesus chega, aleluia, porque a morte não é o fim para Jesus. Isto fazia parte do plano de Deus. Aqui a morte nos mostra que ninguém pode nos ajudar com a morte. Quantos amigos chegaram lá, pastor Haroldo? Quantas pessoas sábias chegaram lá? Quantos médicos chegaram lá? Quantos psicólogos chegaram lá? Quantas pessoas inteligentes, poderosas, que tinham capacidade, e Jesus deixou que todos estes fossem lá assistir Lázaro, porque Lázaro era gente boa. Só que todos os que chegavam diziam: não tem mais jeito. Infelizmente não posso fazer mais nada. Infelizmente aqui agora é só sepultar e deixar apodrecer, deixar se destruir tudo, porque não podemos mais fazer nada. Então quando o homem não pode fazer mais nada, então quando os médicos não podem fazer mais nada, enquanto as autoridades não podem fazer mais nada, Jesus chega. Alabá, suricandalamai, e Jesus vem com a sua equipe, Marta e Maria, decepcionada, vamos dizer, quase desviada, irmã. Agora não precisava mais o Senhor ter vindo. Agora não precisava, Jesus. Tanto que eu te esperei. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Aleluia. A causa da morte de muitas pessoas é porque Jesus não está presente.
É porque a ausência de Jesus, se Jesus estivesse aqui, ela diz, o nosso irmão não teria morrido. Jesus olha e diz, queridos, Jesus olha, Marta, eu já não disse para você, que se você crer, você verá a glória de Deus. O seu irmão está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Aleluia. Não, Jesus, o senhor não entendeu. Lázaro está morto, já faz 4 dias. Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E quem crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá, e os vivos não morrerá eternamente. Aleluia! A grande decepção de Maria e Marta não precisava ter vindo. Não é assim que a gente se comporta muitas vezes? Se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. O que adianta ser amigo de Jesus? Aqui eu quero deixar a palavra. Muitas vezes nós pensamos, o que adianta eu ser dizimista fiel? O que adianta eu ser íntegro, meu coração dedicar a Jesus? O que adianta eu ter dedicado todo esse tempo da minha vida ao Senhor? Eu quero dizer para você, adianta. Fica de pé. Adianta. Sabe por que adianta? Porque na hora que você diz não tem mais jeito, Jesus chega e diz, me leve até Lázaro. E eles levam Jesus até Lázaro. E olha naquela pedra, naquele sepulcro. E Jesus diz assim, olha, Lázaro, sai para fora. Aleluia. E Lázaro, observe bem, e Lázaro saiu, logo após eles terem tirado a pedra, logo após eles terem preparado, dado legalidade para o milagre acontecer, porque precisa tirar a pedra primeiro. Então tire a pedra da incredulidade, tire a pedra da dúvida, tire a pedra da ansiosidade, tire a pedra que tenta te oprimir e te dar até mesmo a depressão, e creia que Jesus vai ressuscitar, Jesus vai te dar vida ao seu milagre, Jesus vai te dar forma nesta noite para o milagre que Deus tem na tua vida. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este culto, por estas pessoas que estão aqui, por esta igreja reunida, pela Santa Ceia que nós vamos tomar, nós vamos participar. Senhor, em nome de Jesus, console o coração do teu povo, tira o medo, tira a perturbação de alguém, tira, Senhor, tudo aquilo que traz, quem sabe, a inquietude na alma. Nós ordenamos o milagre, a vida, a bênção e a paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.